um boom na sua carreira. Eu tenho falado isso, que em terra de cego quem tem olho é rei. E a nova lei de licitações é terra de cego. Um monte de gente está perdido com a nova estrutura, que é uma nova estrutura de licitações e contratos. E a gente vai entender como ter esses olhos, né, na terra de cego, como se tornar rei e se tornar a referência para aqueles que forem conduzidos pela mudança depois. Porque, na verdade, a gente vai ou conduzir a mudança ou ser conduzido por ela. Quem conduzir a mudança vai ser referência, vai ser o especialista reconhecido. E como eu disse, hoje eu quero aproveitar, não deixa essa oportunidade passar não, que a gente não sabe quando é que vem uma nova lei de licitação. A última tem 30 anos, né? Então, não deixa passar não, que é uma oportunidade diferenciada para a sua carreira. Olá pessoal, aqui é Matheus Carvalho, como é que vocês estão? Vamos manter o nosso projeto aqui, especialista reconhecido? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre dispensa e inexigibilidade de licitação e os cuidados de um procedimento licitatório e, na verdade, os cuidados do procedimento de contratação direta, né? Basicamente, a dispensa e a inexigibilidade. E esse procedimento hoje é regulamentado no artigo 72 da Lei 14.133. Vamos falar sobre ele. Vou mostrar a vocês o caminho para se tornar um especialista reconhecido, um caminho que vai ser utilizado aí por analistas de licitação, gestores públicos, consultores jurídicos, advogados de empresas que atuam com licitação, advogados públicos, enfim, para que vocês possam de uma forma com excelência, e é isso que eu preciso dizer, com excelência conseguir conduzir essa transição entre a legislação anterior e a nova lei, a Lei 14.133. É uma oportunidade. Quem tiver entendendo essa lei e tiver segurança em trabalhar nessa lei, se tornará referência na sua região e com certeza conseguirá melhores contratos, conseguirá melhores atividades, né? Se tornando alguém reconhecido, se posicionando no mercado de uma forma diferenciada. Então, hoje eu trago para vocês a questão da inexigibilidade de licitação. O que acontece? A nova lei de licitações, ela abre um espaço para dispensas muito vantajosas para a administração, né? Eu vou focar aqui na dispensa, mas a inexigibilidade também. Por exemplo, a lei meio que chancela a possibilidade de contratação de escritórios de advocacia e de contabilidade, de notória especialização, para prestar serviço técnico especializado, sem exigir a natureza singular. A lei traz critérios de dispensa de valor muito acima do que a gente estava preparados agora. Por exemplo, a dispensa em razão do valor ganhou o triplo de valor. Isso faz com que os órgãos públicos e gestores públicos estejam já animados para aplicar as regras de dispensa. Na nova lei, é possível dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia até R$100 mil e para aquisição de bens e outros serviços até R$50 mil. Valores triplicados se a gente considerar a regra da 8666 vigente até então, né? Por isso, está todo mundo muito ansioso para aplicar a nova lei de licitação, principalmente nesses aspectos de dispensa e inexigibilidade. E aí vão os cuidados que a gente precisa tomar. Na 8666, o procedimento da dispensa e da inexigibilidade está regulamentado no artigo 26, né? O artigo 26 da 8666 cria um procedimento bem simples de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade. Então, nesse artigo 26, se estabelece que essa dispensa ou essa inexigibilidade tem que ter a caracterização da urgência ou do risco iminente, quando for esse o caso da dispensa, né? Vai precisar ter a razão da escolha do fornecedor, a justificativa do preço e o documento de aprovação dos projetos de pesquisa. Ponto final. Quando a gente imagina essa dispensa de licitação, ela hoje é feita pelos gestores públicos com a mão nas costas, como a gente diz, né?
o advogado e o consultor jurídico faz uma análise simples e fácil porque já está acostumado a fazer essa dispensa. Quando a gente pensa na nova lei, o artigo 72, embora coloque valores mais altos, ele cria regras de procedimento que geram uma necessidade de um cuidado maior. E aí, você que é advogado, consultor desse município, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? Porque se você não tomar cuidado e não fizer isso de uma forma que você consiga executar esse procedimento de forma correta, o seu procedimento de dispensa vai parar nos órgãos de controle, e isso vai gerar responsabilização sua, do gestor público, e a sua carreira vai começar a declinar, né? O que vai acontecer? Declinar não existe, né? Existe com outro significado. Sua carreira vai cair, sua carreira vai se derrubar. Por quê, pessoal? Quando a gente traz, cuidado, porque isso é o que eu estou dizendo para vocês, está no artigo 73 da nova lei. A nova lei diz que na hipótese de contratação direta indevida por dolo ou por culpa grave, haverá responsabilidade do gestor público e esse gestor público responde solidariamente com o contratado. Então a ideia é de que essa responsabilidade pelos danos causados, além da responsabilidade administrativa, fica recaindo sobre vocês. Isso é um grande desafio, mas ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade. É você, como advogado, chegar para aquele gestor público e dizer: olha, vamos montar um processo de dispensa nos valores da nova lei, porque eu tenho segurança no que a gente vai fazer. A gente vai montar um processo com toda a estrutura da nova lei, que exige que haja uma estimativa de despesa, que vai ser calculada ou por um estudo técnico preliminar, quando for o caso, ou por um termo de referência, um projeto básico, um projeto executivo, enfim. Eu tenho que ter uma estimativa de despesa e uma formalização da demanda. Não é simples assim. Vai haver a formalização da demanda, vai haver a estimativa de despesa. Também eu vou ter que ter o parecer jurídico e qualquer parecer técnico que seja necessário para aquela contratação. Além disso, eu vou ter que demonstrar que há compatibilidade do gasto com os recursos orçamentários. Vou ter que demonstrar ali a justificativa de preço, a autorização da autoridade competente, a razão de escolha do contratado, isso já está acostumado. Mas eu também vou ter que mostrar que esse contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima exigidos pela lei, né? Ou seja, eu tenho um procedimento muito mais cuidadoso, tem que ficar disponível, o ato que autoriza a dispensa tem que ficar disponível no site do órgão, no sítio eletrônico oficial, inclusive do Portal Nacional. Ou seja, pessoal, eu tenho um procedimento que exige um pouco mais do gestor público e do advogado que vai atuar nessa permissão de dispensa ou inexigibilidade. Então, nesse momento em que você chega para o gestor e mostra que você consegue fazer isso, você vai ser o sujeito que vai ser reconhecido para aquela atividade. A ideia é de que esses erros na inexigibilidade ou na dispensa podem destruir a sua carreira. Agora, por outro lado, se você é um sujeito que passa a segurança para o gestor público, isso vai fazer com que você se torne referência naquela região e os gestores comecem a se interessar por você, né? Se você é advogado de uma empresa que quer participar de uma dispensa ou inexigibilidade, você vai demonstrar a ela quais são os documentos que ela precisa juntar e angariar para participar. A princípio, esses erros na dispensa e inexigibilidade podem se dar no procedimento e esses erros podem se dar também no que diz respeito às regras e critérios de contratação. A gente tem uma pegadinha na nova lei. A Lei 8666 incluía no artigo 24, como dispensa de licitação, só um exemplo, tá, para vocês entenderem, incluía como dispensa as situações de aquisição e locação de imóveis, nas quais a localização e as instalações do imóvel condicionavam a escolha.
Então eu não podia escolher outro imóvel, porque aquele imóvel, dadas as instalações e a localização dele, era o único que atendia a necessidade daquele órgão. Então eu justificava a dispensa de licitação, porque a locação ou aquisição daquele imóvel se baseava no fato de que a localização e as instalações do imóvel condicionavam a escolha. Pois é, isso era regulamentado como dispensa. Nós já entendíamos que a natureza era de inexigibilidade. Afinal, se condiciona a escolha, é inviável competir. E agora foi inserido no artigo 74 da Lei 14.133 como hipótese de inexigibilidade mesmo, tá? A ideia é de que agora essa aquisição e locação de imóveis condicionada à escolha pela localização ou instalações do imóvel é uma hipótese de inexigibilidade de licitação e não mais de dispensa de licitação. Então você precisa tomar cuidado para não montar um procedimento de dispensa numa situação em que é inexigibilidade, por exemplo, né? Então, é um obstáculo conseguir entender as novas regras de dispensa. Para você que é advogado de uma empresa que atua com licitações, esse obstáculo pode acabar com a sua carreira. Se a empresa perder um contrato importante para ela, de inexigibilidade ou de dispensa, porque você não entendia todo o regramento da nova lei, isso vai ser um problema. Um problema que vai gerar um problema para você posteriormente, né? Se você é procurador, advogado de um município ou consultor jurídico de uma entidade pública e não conhece as regras da nova lei e começa a atuar indevidamente nas dispensas e inexigibilidades, ninguém vai mais querer contratar você, né? Nenhum outro município, nenhuma outra Câmara Municipal, né? Então, você é um advogado que acabou de passar na OAB, essa é a sua oportunidade, é a sua chance de conseguir uma contratação, por exemplo, em um município, em um órgão público que esteja precisando de uma assessoria, porque você está preparado para ser referência na nova lei de licitações. Então, se você conduzir essa mudança, você vai ser a referência, você vai ser o vetor da modificação. E aí, todos irão buscar no seu conhecimento, o conhecimento da nova lei de licitações, né? E aí você vai dizer, mas o órgão público que pague. Pois é, mas para fins de responsabilização, essa responsabilização não se dá pelo órgão público, não. Quem vai se responsabilizar, na verdade, é você enquanto gestor, você enquanto advogado, né? Acabou de passar no OAB, está procurando um espaço no mercado de trabalho. E a nova lei de licitações traz uma grande oportunidade. A grande oportunidade, porque no quesito experiência está todo mundo igual agora. Zeramos o quesito experiência. E como nós zeramos o quesito experiência, isso faz com que todo mundo que esteja à frente da atualização tenha a oportunidade de se tornar referência na aplicação da nova lei, né? Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma colega da primeira turma do especialista reconhecido, que a gente conversou, é a Jeane, e ela tinha caído de paraquedas numa prefeitura municipal, não sabia o que fazer, entrou no curso especialista reconhecido, está atuando hoje na 8666, tirando as dúvidas lá na comunidade, começou a se sentir mais segura e emitir pareceres com muito mais segurança, e hoje já foi contratada pela Câmara também, do mesmo município. Amanhã ela vai ser contratada por um município vizinho, porque ela vai ser a referência para todos da região como uma especialista reconhecida nessa área, né? Então é isso que você precisa buscar se tornar referência nas regras da nova lei de licitação, tá? Então, quando a gente pensa basicamente numa análise da nova lei de licitação, essa questão aqui da dispensa e da inexigibilidade é um grande problema. Então não importa se o ente público está pagando para você, você precisa correr atrás dessa qualificação, porque é uma qualificação para a sua carreira, para você se tornar um especialista reconhecido, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer agora? Como eu disse, você vai precisar estudar a lei anterior e a nova lei. A transição exige o conhecimento das duas leis. Por exemplo, quando a gente trabalha na semana especialista reconhecido no nosso curso, a gente estuda as duas leis.
Eu preciso primeiro te dar segurança em relação aos contratos que estão vigentes hoje e depois eu preciso te dar segurança para que você consiga operar essa transição e ingressar nessa nova lei como uma referência, como uma pessoa que vai acompanhar a nova lei de licitação, tá? Então, não adianta agora você pensar que vai fazer inexigibilidade de licitação sem entender a nova lei de licitação ou dispensa aproveitando as regras da nova lei, tá? Então, cuidado. O jeito errado é achar que já pode usar os novos valores de dispensa, mas continuar seguindo o procedimento que você já conhece. Se você quiser começar a aplicar as regras de dispensa e inexigibilidade, e isso é importante, você vai fazer isso. Valeu, galera! Até a próxima, hein? Olá, pessoal! Tudo certinho? Hoje eu quero falar da grande oportunidade que nasce com a lei no que diz respeito às contratações de advogados e contadores por inexigibilidade. Mais especificamente focar aqui nos advogados, né? Mas o que a gente precisa entender quando a gente trata de inexigibilidade de licitação? Depois eu vou explicar a vocês por que isso é uma grande oportunidade, né? Aliás, nas explicações vocês vão conseguir entender isso. Mas de antemão, a nova lei é uma grande oportunidade porque faltam especialistas na área. Na verdade, são poucos os especialistas na área de licitações e contratos no Brasil, já são poucos. Quando você imagina a nova lei de licitação, esses especialistas ainda se tornam mais raros porque a gente exige deles uma atualização suficiente. O Portal Nacional de Contratações Públicas já está no ar. Os prefeitos já estão querendo utilizar os valores de dispensa, utilizar a nova lei, né? Você precisa cadastrar o seu município, a gente precisa se estruturar para que você consiga fazer sua normatização. Enfim, isso é o que vai fazer a diferença na sua carreira. A diferença que você fizer no município, a diferença que você fizer na empresa que você atua e que quer participar de licitações, consequentemente vai ser a diferença na sua carreira, né? Um boom na sua carreira. Eu tenho falado isso, que em terra de cego quem tem olho é rei. E a nova lei de licitações é terra de cego. Um monte de gente está perdido com a nova estrutura, que é uma nova estrutura de licitações e contratos. E a gente vai entender como ter esses olhos, né, na terra de cego, como se tornar rei e se tornar a referência para aqueles que forem conduzidos pela mudança depois. Porque, na verdade, a gente vai ou conduzir a mudança ou ser conduzido por ela. Quem conduzir a mudança vai ser referência, vai ser o especialista reconhecido. E como eu disse, hoje eu quero aproveitar, não deixa essa oportunidade passar não, que a gente não sabe quando é que vem uma nova lei de licitação. A última tem 30 anos, né? Então, não deixa passar não, que é uma oportunidade diferenciada para a sua carreira. Ainda você, advogado que acabou de se formar e não sabe que área seguir, talvez esse seja um sinal da oportunidade. Para daqui a 5, 6 anos você olhar para trás e você ser a referência daqueles que estão começando a aprender a nova lei de licitações e contratos, né? Mas vamos falar um pouquinho de inexigibilidade? É o que eu separei para hoje. Primeiro eu quero lembrar que na legislação anterior, quando a gente trata de inexigibilidade, a regra está no artigo 25. E esse artigo 25 estabelece que a inexigibilidade acontece todas as vezes em que a lei consegue estruturar a demonstração, né? O agente, o servidor consegue estruturar que não há necessidade de fazer o procedimento licitatório porque é impossível competir. Então a inexigibilidade, ela se baseia na inviabilidade de competição, tá? O raciocínio é que a inviabilidade de competição gera inexigibilidade de licitação. Então, esse artigo 25 traz 3 exemplos de inexigibilidade, o rol é meramente exemplificativo, e o que eu queria conversar é que quando o artigo 25, no inciso 2, trata de inexigibilidade, ele diz que haverá uma inexigibilidade para a contratação de serviço técnico especializado, de natureza singular, com profissionais de notória especialização. Dentre os serviços técnicos especializados estão os serviços de advogado e de contador, dentre outros, tá? Mas eu queria focar no de advogado.
O grande problema é que a lei estabelece que não é qualquer serviço técnico especializado. Deve ser um serviço técnico especializado, mas deve se tratar de uma contratação de natureza singular. Então, não é para qualquer contratação de serviço técnico especializado. Para que haja inexigibilidade, essa contratação tem que se dar para um serviço de natureza singular. E aí vinha se firmando uma jurisprudência e uma doutrina no sentido de dizer o seguinte: se eu vou contratar um advogado para tomar conta de uma causa jurídica muito importante do órgão, né, uma situação excepcional, uma necessidade excepcional, eu tenho uma contratação de natureza singular. Então, é uma contratação de natureza singular, uma situação excepcional, né? Então, um parecer jurídico muito importante, ou seja, um parecer jurídico que vai impactar numa causa de muito dinheiro, mas eu não poderia fazer a princípio a contratação de serviços de advogado por inexigibilidade para tomar conta de todas as causas regulares do órgão. Por quê? Porque faltaria a singularidade dessa contratação. No entanto, isso mudou um pouquinho. Mudou por quê? Mudou pelo fato de que, quando a gente trata dessa inexigibilidade, a nova lei de licitações e contratos, ela estruturou que para as contratações de serviços técnicos de natureza singular, é necessária somente com o serviço técnico especializado, é necessária somente a notória especialização. A natureza singular do serviço foi retirada da lei, tá? Na verdade, eu queria lembrar a vocês que isso já vem sendo uma luta constante. A lei tinha sido alterada, o Estatuto da OAB, e a alteração do Estatuto da OAB já vinha dizendo que a atividade de advogado é singular por sua própria natureza. Então, a OAB já dizia que a atividade de advogado, por sua própria natureza, seria singular. Pessoal, dizer que a atividade de advogado é singular por sua própria natureza é obviamente uma forma de você fraudar a regra da inexigibilidade. Afinal, a inexigibilidade se pauta numa inviabilidade de competição como um todo, né? Quando eu trato da inexigibilidade e eu coloco numa situação em que não há essa singularidade, a inexigibilidade se perde, ela perde um pouquinho a razão de ser. No entanto, quando a gente trata disso na lei atual de licitações, a natureza singular é retirada. O artigo 74, inciso 3, trata dessa inexigibilidade de licitação e regulamenta que haverá uma inexigibilidade para a contratação de serviço técnico especializado com profissional de notória especialização. Ou seja, a singularidade do serviço não é uma exigência para essa contratação à luz da nova lei. Então, isso dá fundamentos para as contratações de escritórios de advocacia e de contabilidade sem a necessidade de procedimento licitatório. Claro que esse é um tema ainda controverso. No entanto, para nós que estamos buscando aproveitar a nova lei para nos auxiliar na oportunidade que ela cria, ela estabelece essa inexigibilidade sem a necessidade da singularidade do serviço. O que significa dizer que você, advogado, hoje tem essa oportunidade de ser contratado pela administração pública para executar a sua atividade de advogado, a consultoria jurídica, o patrocínio de causas jurídicas, sem a necessidade de uma lei que... sem a necessidade de uma demonstração de que há singularidade do serviço, porque a inexigibilidade ela estaria abarcada e justificada pelo artigo 74, inciso 3 da Lei 14.133, tá? Então isso faz com que se torne regular a maioria das contratações de escritórios de advocacia para prestar consultoria jurídica e patrocínio de causas jurídicas a municípios. E essa é uma oportunidade que nasce para você, advogado, que quer não só atuar perante a iniciativa privada, mas também aproveitar para prestar essa consultoria, auxiliar no patrocínio de causas jurídicas municipais e que pode fundamentar isso
para justificar a sua inexigibilidade de contratação perante os municípios que tiverem interesses na contratação da sua atividade, do seu serviço. A Lei 14.133, Projeto Fiscal e Controle, na verdade, ela reduz bem as hipóteses de dispensa, tá? Ainda temos a maioria delas, temos algumas alterações, algumas modificações, principalmente no que tange a valores. As dispensas mais utilizadas se tornaram mais vantajosas. Ela não ampliou as hipóteses, mas as dispensas mais comuns nos órgãos públicos se tornaram mais utilizadas, como, por exemplo, a dispensa de valor, que tem valores muito mais altos, 100 mil para obras e 50 mil para bens. A dispensa emergencial, que ao invés de ficar limitada a 180 dias, pode ser firmada por até um ano, né? Então, na verdade, a nova lei acaba abrindo esse espaço para as dispensas mais comumente usadas serem ampliadas na sua utilização, tá? Não é uma ampliação do rol de dispensas propriamente dito. Serviço especializado nesse caso, não. O que é serviço técnico especializado agora é definido no próprio artigo 74, inciso 3. Né? Então, a ideia é de que esse artigo 74, inciso 3 da Lei 14.133, nas alíneas do inciso 3, define o que é serviço técnico especializado. O raciocínio é de que, nesse caso, é impossível você definir critérios de competição objetivos. Eu não tenho como definir quais são os critérios objetivos de competição que me farão escolher um escritório ao invés de outro. É igual artista consagrado pela mídia. Né? Vou contratar um artista para fazer, um artista que é consagrado pela mídia para fazer um show no município? E aí? Tem como competir, sei lá, Ivete Sangalo com a Cláudia Leite? Não tem. Né? Mas por que não tem? Porque os critérios seriam subjetivos. Essa competição não é viável. Não temos como estabelecer critérios objetivos de competição. Esse é o raciocínio a ser utilizado na hipótese de contratação de serviços técnicos especializados. Eu sei que isso não é pacífico, tá? Mas os órgãos de controle já vinham fechando os olhos para essas contratações de advogado por inexigibilidade. E agora a situação ainda fica mais clara na lei, no sentido de que o legislador quis permitir essa contratação por inexigibilidade para esses serviços técnicos especializados, sem a necessidade da demonstração da singularidade do serviço. Pode, aí sim, para exercer algumas atividades. Então ele tem um corpo jurídico que atua em tal e tal área, consultoria jurídica, por exemplo, e ele contrata o escritório para atividade contenciosa, ou vice-versa, né? Então é possível sim que haja essa contratação, desde que não seja para estarem ali lado a lado executando a mesma atividade igualzinha, né? Mas é possível para uma consultoria, por exemplo. Então você agora, advogado, é isso que eu estou te falando da oportunidade. Imagina que você vai oferecer ao determinado município o seu serviço de consultoria para implantar a gestão da nova lei de licitações no âmbito daquele município. Pronto. Então, ao longo dos próximos 2 anos, eu serei contratado pelo município por inexigibilidade para fazer a implantação do sistema da nova lei de licitações e contratos, cadastrar no portal nacional, auxiliar na normatização, criar padrões, organizar e capacitar os servidores. Isso é o que vai surgir de oportunidade, né? Esse é o momento de quem está buscando um espaço no mercado na área jurídica se tornar referência, se tornar o especialista reconhecido, porque ele vai conseguir, por meio desse conhecimento que ele tem e que a maioria dos juristas hoje ainda não tem, se destacar no mercado e conseguir apresentar propostas que sejam relevantes e interessantes para você, né? Esse é o momento, pessoal. Essa oportunidade não ocorre em todos os momentos, não. Agora, a gente está com uma grande oportunidade criada pela nova lei de licitações e contratos, e essa oportunidade da nova lei de licitações e contratos, ela vai me auxiliar efetivamente a uma nova vida de carreira, uma nova profissionalização. A princípio, sim. Essas contratações costumam ser feitas com pessoas jurídicas, né?
Em regra, a contratação costuma ser feita com pessoa jurídica, não há vedação na lei de contratações serem feitas nesse sentido com pessoas físicas, mas em regra, você monta uma pessoa jurídica, uma sociedade individual mesmo, né? Ou se for mais de você e mais algum colega, enfim, normalmente por meio de pessoa jurídica essa contratação é mais simples de chegar ao município. Muitos municípios ainda não têm know-how de contratação de pessoas físicas, e isso pode dificultar chegar até eles. Mas não há vedação legislativa, não, na contratação direta da pessoa física, tá? Até a próxima, hein?